Fala pessoal, eu sou o Fernando do canal Liderança Tech. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o papel do líder técnico, sobre o papel do líder técnico. Bom, eu estou com uma câmera aqui em cima, mas eu estou com uma segunda tela aqui embaixo, então em algum momento aí meu olho vai ficar flutuando entre as duas telas, mas não é nada não é nada demais não, viu, galera? É só aqui que eu ainda estou me adaptando e eu prometo para vocês que assim que eu descobrir como remover essa barrinha aqui do CapCut, nos próximos vídeos eu vejo uma forma mais eficiente aí de dar um fim nela, tá? Mas vamos lá, vamos para o conteúdo, que é o que importa aqui. No meu primeiro vídeo no canal, eu falei muito sobre o workflow de trabalho, de como que eu vinha trabalhando do desdobramento e entendimento das demandas do upstream para o downstream. E dentro do fluxo end-to-end no downstream, eu comentei sobre o refinamento técnico, da importância de se existir o rito de refinar tecnicamente as demandas que o time vai trabalhar dentro do ciclo de interação. E um dos papéis, se não o principal, um dos principais para poder tocar e liderar esse rito, essa parte do fluxo de projetos e tudo mais, é o líder técnico. Ele tem um papel de extrema importância no dia a dia do desenvolvimento e, assim, algumas empresas têm líderes técnicos que são mais hands-on e outras empresas têm líderes técnicos que são mais estratégicos. Eu, particularmente, já trabalhei com os dois cenários, tá bom? Eu mesmo já fui líder técnico e na época que eu atuava com liderança técnica, eu, resumidamente, era um líder técnico full hands-on. Então, eu colocava a mão no código e entregava desenvolvimento, subia feature junto com a galera, junto com o time, porque era o que a empresa pedia. Isso fazia parte do papel. Eu elenquei aqui alguns tópicos que eu considero de extrema importância, independente se você é um líder técnico que é hands-on ou se você é um líder técnico que é mais estratégico. Independente para qual caminho que você flutue e o que a empresa onde você trabalha, o que ela espera de você, esses pontos aqui que eu elenquei: entendimento de demanda, avaliação de trade-off, gestão de débito técnico, evolução sistêmica e ser o guardião de qualidade e dos padrões corporativos de arquitetura, enfim, de segurança, observabilidade, monitoria, code review e por aí vai. Não importa se você é um LT, um líder técnico hands-on ou estratégico, você precisa entender de todos esses pontos aqui. E no meu momento atual, eu não atuo mais como líder técnico, hoje eu trabalho como tech manager numa fintech, e, e eu tenho pessoas que me apoiam muito com esse papel de liderança técnica. E eu tenho vivido muito isso na prática nesses últimos meses. E até por isso que eu tive o start de trazer esse tipo de conteúdo aqui e compartilhar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui o primeiro ponto que eu elenquei: entendimento da demanda. Vamos ler aqui junto com vocês. Responsável pelo primeiro contato com a demanda de negócio, fazer o desdobramento técnico e ser o elo entre tecnologia, produtos e a liderança direta. O que eu quero dizer com isso? Normalmente o fluxo funciona assim: a área de negócios, a área de produto tem uma ideia, tem uma demanda de negócio e essa demanda ela chega para o time de tecnologia. E o tech manager, junto com o seu líder técnico, ou com o analista sênior, enfim, que liderança técnica em alguns lugares é um cargo, em outros lugares é um papel, tá? Mas independente se é um cargo ou um papel, a gente flutua por todas essas nuances aqui, tá? Então, independente do cenário que você se encaixa, tudo isso aqui vai funcionar para ti, tá bom? Então, o entendimento da demanda é o seguinte: é, é trazido para o time a demanda de negócio, o que precisa ser feito, quais são as regras de negócio, o que é esperado, enfim. E a partir disso é feito o entendimento da demanda e o desdobramento técnico. O que eu quero dizer com desdobramento técnico?
entender toda aquela regra de negócio e começar a mapear se vai ser criado serviços novos, se vai ser essas features vão ser adicionadas em serviços já existentes, se vai ser por uma estratégia de microserviços, se vai ser por uma estratégia de monolito modular, se vai trabalhar dentro de um grande monolito, enfim. Se vai ter que provisionar um novo banco de dados, se vai trabalhar num banco de dados que já existe, que contempla todo o contexto daquela funcionalidade. É aqui também onde a gente começa, a partir do momento que a gente entende o que precisa ser feito, a gente começa a olhar também para requisitos não funcionais, que está muito alinhado com o papel da liderança técnica, tá? Bom, não vou entrar no detalhe aqui especificamente de requisitos funcionais, mas entende-se latência, observabilidade, monitoria, disponibilidade, redundância e por aí vai, tá bom? Provavelmente aí no futuro próximo ou não, eu faço um vídeo para poder falar deste tema, tá bom? Mas agora, enfim, entendimento da demanda, requisitos funcionais, beleza? Um outro ponto importante, trade-off aqui. Vamos lá. Avaliar os cenários, mensurar o impacto de cada um deles, levantar dados para que seja tomada a melhor decisão. O que eu quero dizer com isso? O que é importante dentro desse contexto aqui de avaliação de cenários para poder fazer as tomadas de decisão, para qual caminho seguir? Existem demandas que são perenes, tem demandas que são extraordinárias, tem demandas que têm prazo de validade. Por exemplo, o time de negócio quer que seja criado um formulário para poder fazer captura de leads para um produto novo que vai ser lançado. Enfim, ou para poder criar uma lista de espera. E esse formulário ele vai ficar no ar, por exemplo, por 2 semanas. Eu sabendo que esse formulário vai ficar no ar por 2 semanas, que essa jornada ela tem um prazo de validade curtíssimo, vale a pena eu estressar a parte técnica para que seja sustentável a longo prazo, a médio prazo? Esse é um tipo de decisão que precisa ser tomada. E essa decisão, ela é tomada a partir de avaliação de cenários e a gente mensurar o impacto. Qual é o impacto de eu levantar um código, levantar um serviço que vai atender a necessidade da demanda em questão, mas ao mesmo tempo vai ser mais complexo para poder dar manutenção, porque o time não vai seguir as melhores práticas, porque isso aqui é aqui, ó, toque de caixa, é fazer, é entender, desenvolver, entregar, depois jogar tudo fora e partir para a próxima demanda. Esse é o tipo de decisão que precisa ser feita, para qual caminho seguir. E o líder técnico, quando ele entende a demanda, ele consegue trazer para o seu líder, para a sua liderança direta, a sua opinião de qual que é o melhor cenário, para qual caminho seguir, o que ele acredita que é o melhor dentro desse cenário que o time está inserido. Um outro ponto importante aqui, que eu quero comentar com vocês, é sobre débito técnico. Imagina assim, você entrou numa empresa, você recebeu uma demanda para poder trabalhar num sistema legado. Esse sistema ele já existe há muito tempo, é um sistema extremamente complexo de dar manutenção. Sempre que aparece uma lib, uma lib não, mas está sempre aparecendo novas vulnerabilidades para poder tratar dentro desse sistema. Aí você quer embarcar uma lib nova dentro desse sistema para poder atender uma demanda de negócio ou que você acredita que vai ser bacana embarcar isso dentro desse sistema legado. Enfim, a gente está lidando com novas funcionalidades dentro de um cenário complexo e tudo isso gera débito técnico. Aí o que eu quero dizer com débito técnico aqui? A gente coloca a funcionalidade no ar, mas a gente vai ter que resolver algumas questões. Aí pode ser questões de design pattern,
questões de cobertura de código, questões de atualização de lib, enfim. Tudo isso é débito técnico. E ter esses débitos técnicos todos mapeados é de extrema importância. E no meu ponto de vista, o que eu cobro das pessoas que trabalham comigo, que exercem esse papel de liderança técnica, é que tenham todos os débitos técnicos mapeados para que, aí no caso, como eu comentei com vocês, no meu papel de tech manager, eu, junto com a área de negócio, eu vou priorizar esses débitos técnicos, fazer essas correções desse sistema, fazer as atualizações de biblioteca, enfim, tudo aquilo que o time mapeou, eu coloco na mesa para poder fazer a tomada de decisão junto com a minha liderança, junto com a área de produto, explicando do porquê que é importante a gente dar vazão. No final das contas é isso, né? Dar vazão nesses débitos técnicos que foram gerados durante o ano de existência da aplicação, ou das aplicações, enfim. Um outro ponto que eu considero muito importante, o líder técnico ter visão, é evolução sistêmica, é ter uma visão a médio e longo prazo, que é o que a gente está construindo hoje, é o que vai levar a um sistema a médio prazo saudável? O que eu preciso fazer hoje para que o meu sistema seja saudável no final do ano, para que ele seja saudável nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, certo? Evolução sistêmica é extremamente importante porque é isso que vai garantir a estabilidade da aplicação, ou do serviço, enfim, das aplicações. Aí depende muito do contexto que você está inserido, tá? Então, vamos lá, aqui, ó. Resumindo, evolução sistêmica. Garantir a evolução das aplicações, manter versões de frameworks, bibliotecas, tudo isso atualizado. E se caso não tiver atualizado, ter um plano de evolução e mitigação de risco relacionados às vulnerabilidades que podem nascer de versões de frameworks defasadas, bibliotecas defasadas, e, enfim, garantir a segurança, que tudo isso, que todo esse sistema ele seja evoluído de forma segura, mantendo os padrões de segurança ali e tudo mais, tá? Então, desse ponto aqui em questão, que eu tô até marcando aqui para poder dar um destaque na tela, para poder dizer o quanto que isso é importante, porque o sistema que está sendo construído hoje vai ser o legado de amanhã. Então, aí pensa no cenário onde, sei lá, você recebeu um sistema super legado, cheio de vulnerabilidades, onde nada no sistema funciona da maneira esperada, como deveria, mas, enfim, alguém em algum momento deu manutenção ali, alguém, por razões que sejam boas ou não, tomou a decisão de deixar o sistema do jeito que está. E aí você herdou tudo isso. Então, quando eu falo de evolução sistêmica, é o que a gente vai deixar para o futuro. E por isso que eu considero esse tema muito importante. E quando a gente fala de liderança técnica, isso faz parte sim do papel do líder técnico, garantir a evolução sistêmica das aplicações, tá? Melhorar design pattern, trazer novas formas de se resolver problemas, enfim, tá tudo dentro do pacote. E um outro ponto aqui, que também é de extrema importância, ele tá por último, mas não significa que ele é o menos importante aqui, tá? Ser o guardião da qualidade e dos padrões corporativos. Padrões corporativos, eu quero dizer aqui, seguir a forma com que o time de arquitetura ou um COI ou um chapter que tenha dentro da empresa onde você trabalha, onde são definidos os padrões. Versão de biblioteca, quais linguagens que podem ser usadas, quais os bancos de dados que podem ser usados, enfim, quando que cai para uma estratégia SQL, quando que vai para uma estratégia NoSQL, e também garantir a qualidade, que a qualidade é código limpo, os princípios de Solid, enfim,
testing de trend, tem, deixa eu ver o que mais aqui que é importante. Testing de trend, teste unitário, teste de componente, teste de integração, teste de carga, volumetria, tudo isso está dentro da caixinha aqui de qualidade. E, além disso, o líder técnico ele precisa ser a referência. Ele é a referência de qualidade. Então, se o líder técnico entrega com baixa qualidade, a chance do time, das pessoas que olham, que veem ele como referência, entregar com uma qualidade ou igual ou inferior, é batata. Isso vai acontecer. Então, precisa sim subir a régua e o líder técnico, ele precisa ser a referência de qualidade. Então, aqui, ó, o que eu deixo eu ler aqui junto com vocês, o que é esse resuminho aqui do que eu considero ser o guardião da qualidade e dos padrões corporativos. Ser referência de qualidade, sugestão e implantação de guardrails que garantam a qualidade técnica esperada para as entregas e que o time esteja sempre dentro do padrão corporativo de arquitetura e de código. Aqui dentro desse ponto aqui, ó, qualidade técnica esperada, isso aqui é code review, padrão de code review, usar a tecnologia ao favor para poder garantir que o mínimo de qualidade esperado em cima de cada entrega seja atingido e que não necessariamente alguém fique olhando a todo momento o código para poder garantir que a qualidade seja atendida. Existem inúmeras ferramentas hoje que a gente consegue automatizar, onde a gente consegue garantir padrão de qualidade. Aí tem os linters da vida, tem a automação de mínimo de cobertura de teste dentro do ciclo de vida nos pipelines, de, sei lá, os Jenkins, enfim. Tudo isso garante sono, né, que entregar qualidade significa que você está garantindo sono, enfim, longevidade nada a ver, né? Enfim, longevidade dos sistemas, da aplicação. Então, tudo isso aqui faz parte do papel do líder técnico, tá? Além disso, que isso, na minha visão, isso é perene, isso faz parte do dia a dia do líder técnico. E além de todos esses pontos aqui também, eu montei aqui de exemplo uma arquitetura de solução aqui, super simples, mas a ideia aqui é exemplificar como que o líder técnico atua no entendimento da demanda. Lembra? Aqui, ó, primeiro ponto, entendimento da demanda, responsável pelo primeiro contato com a demanda de negócio, fazer o desdobramento técnico e ser o elo entre tecnologia, produtos e a liderança direta, certo? Então tem uma arquitetura de solução de um sistema já existente. Aí aqui, como vocês podem ver, só pelo nome dos componentes, catálogo, carrinho, estoque, pagamento, isso aqui nada mais é do que um checkout, né? Uma aplicação aqui de compras e, enfim. Vamos lá. Quando o líder técnico ele olha para essa arquitetura de solução, ele pensa o seguinte, quando eu era líder técnico, eu pensava o seguinte, bom, esse é o meu resultado final, isso aqui é o meu entregável, eu tenho que entregar um serviço de catálogo, tenho que entregar um serviço de autenticação, tenho que entregar um carrinho de compras, tenho que entregar um sistema de estoque, tenho que também me integrar com gateway de pagamento, ou enfim, se a empresa já tiver, ou se for da estratégia da empresa, construir o próprio gateway de pagamento, vai ter que construir o gateway de pagamento também, certo? Tem tudo isso. Isso aqui é muita coisa para se fazer. E quando eu faço o entendimento da demanda, eu junto com a minha liderança direta e com a área de produtos, a gente começa a fatiar esse sistema aqui em pequenos entregáveis. Hoje, eu faço esse processo de recorte do sistema, eu uso uma metodologia chamada INVEST, padrão INVEST de microserviços.
que no caso Invest é o seguinte: todo serviço, toda demanda, ela precisa ser independente, ela precisa ser negociável, ela precisa ser estimável e ela precisa ser testável, tá? A ideia aqui não é falar no detalhe sobre Invest. Eu tenho aqui um quadro e um dos post-its para poder preparar conteúdo aqui para os próximos vídeos e entrar no detalhe desse padrão Invest de microserviços, tá bom? Mas aqui, por que eu trouxe isso para poder comentar com vocês? Porque é a partir dele que eu vou fazer um recorte aqui de um fluxo isolado. E aqui, o fluxo que eu escolhi é o fluxo de catálogo. Então aqui eu já até deixei aqui meio pronto para poder dar segmento aqui no vídeo. Mas assim, isso aqui ele é independente, ele é negociável, porque eu posso deixar de lado o fluxo de catálogo e posso assumir um outro fluxo para poder fazer o refinamento técnico, né? Porque no final das contas, na hora que o líder técnico for falar junto com o time do que precisa ser feito, a forma com que vai ser feito, olhando para esse fluxo aqui isolado. Então, beleza, vamos lá. Esse fluxo aqui está isolado e vamos partir. E eu agora aqui, a minha ideia é fazer um refinamento aqui junto com vocês, bem alto nível, para que fique claro o que eu estou dizendo aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Bom, eu tenho essa API que é de catálogo. Então, vamos lá. API/catálogo. Certo? Aí ali tem o 2 pontos ID e tudo mais. Beleza. Aí, essa API aqui, isso aqui é um GET, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a ideia aqui desse contexto? O front-end, provavelmente aqui dentro desse cenário que eu estou trazendo para vocês, ele vai fazer um GET numa API, nessa API de catálogo, e vai passar um ID. Ele vai passar um ID do produto. Certo? Ele vai passar aqui, ele vai passar o ID do produto, e o que essa API tem que fazer? Ela tem que devolver os detalhes do produto. Então, aqui, qual que vai ser a resposta dela? Vamos lá. Aqui, ela vai devolver um objeto. Aí, nesse objeto, vai ter product name. Sei lá. Vamos pensar junto aqui. Ele vai ter price. E ele vai ter também fotos. Então, vamos lá. Images. Galera, tudo isso aqui já é o refinamento técnico, tá? Porque aqui eu estou fazendo um mapeamento de um contrato, daqui do que eu vou receber. Então, vamos lá. O product name, ele vai ser uma string. Aí aqui o preço vai ser um número, e aqui a imagem vai ser um array. Aí aqui pode ser, por exemplo, um array de objetos. Vamos lá. Certo, aí aqui, vamos lá. Image /path. Certo. Só vou colocar 2 aqui porque é um array, né? Na verdade. Aí aqui, sei lá, vai ter também a imagem de destaque. Aqui. Featured. Sei lá, vou dar um nome aqui de img. Não, vou dar um nome de image para poder seguir o padrão aqui. Beleza? Aí aqui, ele tem
caminho da imagem também, certo? Isso aqui é basicamente o que eu vou receber de resposta dessa requisição aqui. Requisição. Que vai ser aqui, ó, vai ser o ID. O ID vai ser 1, 2, 3. Certo, beleza. Aqui, e aí, bom, enfim, tanto faz esse número aqui, tá bom? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que é nesse momento aqui, onde, durante o refinamento técnico, que toda essa parte, requisição, certo, tá certo aqui, que toda essa parte de definição de estratégia, de tecnologia, de como que vai ser, é feito no rito do refinamento técnico, capitaneado pelo líder técnico. Por exemplo, vamos voltar aqui nesse ponto aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, padrões corporativos, arquitetura e código. Vamos imaginar que que na hora de fazer que todo get, a resposta, ele majoritariamente ele precisa ser uma lista, tá? Eu já trabalhei em lugares que era assim, que funcionava. Toda resposta de get precisava ser uma lista, porque a gente nunca sabia que enfim, se ia vir um ou se ia vir N, né, na resposta. Se bem que aqui vai vir um, né, porque aqui a gente está falando de passar o ID, mas enfim, esse é o tipo de discussão que o líder técnico tem junto com o time, e aí ele vai explicar os padrões, ele vai fazer um mapeamento desse contrato aqui, do que a gente vai passar, do que o time precisa passar de requisição e o que o time vai ter de resposta. Ele precisa garantir que essa resposta aqui é exatamente o que a demanda de negócio pede, entendeu? Então, imagina que tem, vamos lá, vamos fazer uma história de usuário aqui, vamos fazer uma demanda de negócio aqui, ó. H1 aqui de história de usuário. Apresentar detalhe do produto, certo? Aí eu, como usuário do sistema, naveguei por uma tela de resultado de busca e cliquei em um dos itens para ver os detalhes do produto. Certo, isso aqui é uma história pode-se dizer que é uma história de usuário bem porca aqui, porque inventei aqui na hora, nada disso estava preparado, mas enfim. Aí aqui, nessa história de usuário, está falando detalhes do produto. Aí aqui, eu estou trazendo detalhes do produto, preço, mais imagens, enfim, o nome do produto e por aí vai. E aí qualquer outro detalhe que seja importante. E aí aqui nesse ponto, de extrema importância existir o alinhamento entre LT e produtos para saber exatamente o que contempla os detalhes. Porque aqui está bem vago, né, da forma que eu escrevi, mas enfim, não importa. O que importa é que dentro desse refinamento técnico aqui, liderado pelo líder técnico, ele precisa garantir que o que está aqui vai ser
vai ser devolvido aqui para poder apresentar na tela, certo? Então, aí aqui é o seguinte, eu posso até colocar aqui, ó, por exemplo, um outro detalhe aqui, tipo, promotion, se tem ou não tem promoção. Aí aqui é um campo booleano, porque tem ou não tem promoção, enfim. Aí se tiver promoção, aí não sei, talvez ele vá bater no serviço de promoção, enfim. Tô pensando agora aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? É que isso aqui, ele nasce baseado nas histórias de usuário, que aí se vocês... Para quem não viu, eu recomendo dar uma olhada lá no meu primeiro vídeo, no ciclo de vida end-to-end de projetos, que lá eu falo com mais detalhes desse fluxo, tá? E o que eu quero dizer com isso é que precisa ter esse alinhamento entre a demanda de negócio com a demanda técnica que está sendo feita. E quem que vai garantir esse alinhamento? Ó, se vocês olharem aqui, ó, a responsável, líder técnico, ele precisa ser o elo entre tecnologia, produtos e a liderança direta. Aí aqui, a liderança direta, provavelmente, ela vai participar junto com o líder técnico nesse tipo de discussão. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é o papel, a responsabilidade do líder técnico, enquanto o entendimento do que precisa ser feito e traduzir a linguagem de produto para uma linguagem técnica. Que aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, eu vou traduzir aquela história de usuário para uma linguagem mais técnica, que fique mais fácil para o time entender, certo? Devolver objeto de... Não, ó, melhor aqui, ó. Criar endpoint de detalhe de produto. Boa. Aí, como desenvolvedor, preciso criar um endpoint que retorne o detalhe do produto baseado em um ID, para que seja possível ser consumido no front-end. Certo. Daqui uma história bem simples uma história de cunho técnico que ela traduz isso aqui que a gente esse desenho de solução aqui, tá bom? Então vamos lá. Aí essa história, papel do líder técnico junto com o time. Tarefa 1. Qual que é a primeira tarefa aqui nessa história? Criar serviço para buscar os detalhes do produto no banco de dados, por exemplo. Aí, quais são os DORs dela? Os Definition of Ready. Aqui. Vamos lá. Existir o banco de dados. Outro DOR aqui. Opa. Além de existir o banco de dados, o que mais precisa ter? Esquema da API. Porque lembra aqui, ó, criar um endpoint.
Mas, ó, para facilitar aqui, do endpoint. Certo. Dentro desse cenário aqui, dessa história que eu acabei de criar, aqui, ó, o esquema do endpoint existe aqui. A gente acabou de fazer juntos aqui. E existiu o banco de dados. Dentro desse cenário hipotético aqui, o banco de dados existe, certo? Então, aí quando a gente olha aqui para esse fluxo de catálogo isolado, já dá para ver que uma perninha, que é esse aqui, né, esse get, aí o serviço aqui que precisa ser desenvolvido, e o banco de dados aqui, nessa história, contempla. Mas aí, ó, existe uma estratégia de cachê de dados aqui dentro desse desenho. Então, a gente precisa entender o que é essa estratégia de cachê de dados aqui e escrever uma história para elas. Aí, pegando o gancho num outro vídeo que eu fiz sobre a Cache Aside Pattern, que é uma estratégia bem simples, bem fácil de se implementar para poder cachear para poder cachear as aquisições, para não ter que ficar aí batendo no banco de dados toda hora, tá? Então, aí aqui, outro ponto importante do líder técnico é entender se para poder criar essa perninha aqui, se é mais interessante criar um segundo incremento, por exemplo aqui, vou criar um segundo incremento para poder tocar essa parte, né, fazer esse desenvolvimento, ou se eu trabalho dentro desse mesmo incremento aqui, certo? Esse é o tipo de discussão que o líder técnico ele tem que trazer para a mesa. Como que vai ser mais fácil eu entregar essa solução toda? Eu fazer esses pontos isolados ou eu fazer tudo junto dentro do mesmo contexto? Eu desenvolver essa estratégia aqui de cachê separado do serviço, de uma história separada do serviço que vai no banco de dados, vai me gerar valor mais rápido ou não? Esse é o tipo de discussão, tá? Então, se, por exemplo, dentro desse cenário aqui de bate-pronto, eu acredito que não é a melhor forma de se resolver o problema, tá? Eu faria dentro aqui dessa própria demanda, porque quem criou o serviço para poder buscar no banco de dados o detalhe dos produtos também vai criar aqui a estratégia de cachê. E aqui, sei lá, criar a estratégia, implementar estratégia de cachê. Aí aqui o que a gente precisa ter pronto para que essa demanda seja iniciada. Precisa dentro vamos supor que a gente vai usar o Redis aqui como estratégia de cachê. Então vamos lá, ter Redis provisionado. E aí aí é importante o líder técnico junto com o time entender quais são os doors dessas tarefas e ir anotando, porque no final das contas aí isso aqui só entra para desenvolvimento quando todos os doors eles estiverem satisfeitos. Por exemplo, aqui vamos supor que não exista aqui o esquema do endpoint em questão aqui que a gente está falando. Não dá para fazer essa tarefa. Se não dá para fazer essa tarefa, não dá para fazer essa história, tá? Outro ponto importante aqui, eu estou colocando os doors por
tarefa, não por história. Por que eu faço isso? Porque é mais fácil eu garantir que todos os DORs foram cumpridos olhando tarefa por tarefa, do que olhando por história. Porque por história você tem uma visão mais alto nível. Olhando tarefa a tarefa, a partir do momento que você conclui todas as tarefas, logo eu concluí a história, concluí o desenvolvimento da história, tá? Então, por isso que eu faço o desdobramento dos DORs, tarefa por tarefa. E aqui também eu posso colocar o DOD, né? Os Definition of Done, tá? O que é o Definition of Done aqui ser possível testar em ambiente não produtivo, certo? Aqui é a mesma coisa, tanto DOR quanto DOD, tarefa por tarefa, que aí vai na minha, que vai ser muito mais fácil para poder garantir com que tudo que precisa estar pronto vai estar pronto quando a gente olha tarefa a tarefa, ao invés de olhar para a história, porque o que eu comentei do DOR, ele se aplica para o DOD. Quando a gente olha para a história, a gente tem uma visão mais alto nível. Quando a gente olha tarefa por tarefa, a gente tem uma visão mais detalhada ali no baixo nível, tá? E tudo isso faz parte do papel do líder técnico, tá? Porque é o líder técnico que vai garantir os DORs, é o líder técnico que vai junto com a área de negócios, junto com o próprio time que vai entender quais são os DODs para poder ter certeza que tudo que está sendo desenvolvido ele vai ficar pronto e quando ficar pronto que ele vai atender a necessidade, que vai atender o que aquela história o que aquele incremento de negócio está pedindo. Que aí no caso é fazer uma requisição aqui de um detalhe de um produto, tá? E é super importante que quando a gente olha para esse fluxo isolado, que a gente consiga trabalhar de forma independente. O que eu quero dizer com isso? Que se você tem num time 7 pessoas, por exemplo, e vai ter demanda para essas 7 pessoas trabalharem, é interessante com que elas consigam trabalhar de forma independente, onde o código de um não interfira no código do outro, porque eles estão trabalhando em demandas isoladas, separadas, independentes e por aí vai, entendeu? Então, o líder técnico, ele precisa ter esse olhar, tá? Para poder criar os incrementos de desenvolvimento de uma forma com que o fluxo seja fluido, seja independente, que gere valor, tudo mais. Então, se vocês olharem, tá sempre conectado. Tá tudo conectado aqui, entendeu? Então, descendo aqui, imagina que por algum motivo não foi possível criar essa estratégia de cachê aqui, porque o time de infra não provisionou o Redis, e você e o seu time de desenvolvedor, vocês não têm acesso à infraestrutura, enfim, aí teve que abrir um chamado, o chamado demorou, ele demora para ser atendido, mas fato precisa colocar isso em produção porque é importante para o negócio. Eu não conseguindo fazer isso aqui, o que isso aqui me gera? Um débito técnico. Aí lembra que eu comentei da importância da gente ter os débitos técnicos mapeados. Aí qual que é o débito técnico aqui que ficou para trás? Débito técnico que ficou para trás a implementar o Redis. Esse é um débito técnico, certo? Isso aqui ficou para trás. Isso aqui, dentro desse cenário que eu comentei, aqui, até para ficar bonitinho aqui, para saber do que se trata.
Dentro desse cenário que eu comentei, ficou um débito técnico, e aí é importante ter isso mapeado para que futuramente ele seja priorizado. Bacana? Vamos lá. Aí aqui, ó, demandas em paralelo. Lembra que eu comentei do padrão Invest, de criação de microserviço e tudo mais, para poder criar as histórias, né, os incrementos de desenvolvimento olhando para microserviço? Ele precisa ser independente, ele precisa ser negociável, ele tem que ter um valor, ele tem que ser estimável, ele tem que ser pequeno o suficiente, que aí no caso aqui, né, olhando para um domínio de negócio, que aí no caso a gente está olhando aqui para a parte de catálogo, e ele precisa ser testável, tá? No próximo vídeo eu entro mais no detalhe, eu vou trazer mais exemplos aqui de como que a gente faz tudo isso, tá? Mas qual que é o bacana disso daqui? Que quando a gente começa a trabalhar com esse contexto aqui, quando o líder técnico tem essa visão de que as demandas elas precisam ser independentes, negociáveis, gerar algum tipo de valor, elas precisam ser estimáveis e tudo mais, fica mais fácil quando olha para esse fluxo aqui para poder fazer o desdobramento dele, tá? Estou olhando aqui o que eu vou fazer de todo esse negócio aqui, porque pensa assim, né? Aqui nesse fluxo aqui que eu desenhei, a gente falou só do get, de bater numa API, passando um ID de um produto e o serviço de catálogo ele vai buscar o produto e vai devolver os detalhes do produto. Mas vamos pensar o seguinte, que isso aqui é um universo, tá? Pensa que aqui nessa API de catálogo aqui, eu vou ter serviços fazendo outros serviços aqui, não só fazendo get, por exemplo. Eu posso ter fazer um post aqui para poder adicionar novos itens no catálogo, entendeu? Então, deixa eu até copiar aqui, ó, tudo, para poder ficar mais fácil, né? Copiei ali e ele saiu só, um só. Dentro daquele cenário lá que eu comentei com vocês, ele está fazendo um get, aí ele está fazendo aqui um post, por exemplo, post para poder adicionar novos produtos. Só que aí esse post ele não vai vir aqui do front-end, daquele front-end lá do e-commerce, enfim. Ele vai vir por exemplo, do back-office. Tá aqui, ó. Back-office. Que não sei, tô pensando aqui. Mas as pessoas que vão cadastrar os novos itens no catálogo. Ou que vai tirar item do catálogo, enfim. Que em vez de ser um post, pode ser um put, um patch, enfim. Então, quando a gente olha para todo esse fluxo, a gente precisa pensar nele de forma isolada. E quando a gente pensa ele de forma isolada, a gente entende o que dá para ser trabalhado em paralelo, o que a gente precisa fazer primeiro para poder assumir um outro tipo de demanda, e tudo isso fica a par do líder técnico, fazer esse entendimento junto com o time. Beleza? Tudo entendido? Fácil, né? A vida do líder técnico. Galera, o que eu tenho para poder falar, né, sobre liderança técnica na prática, vou até escrever aqui, ó, papel do líder técnico na prática. Aqui, ó, 3 exclamaçõezinhas aqui. Era isso, tá? Então, fechamos aqui e obrigado. Valeu aí quem ficou no vídeo até o final e se inscreve no canal aí que
que mais coisa bacana aí sobre liderança e tecnologia tá por vir, beleza? Valeu, pessoal. Aquele abraço.